Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje, para o curso de Física 2 do curso de Engenharia Elétrica, é, vamos trabalhar o conceito de corrente e resistência, tá? Esse assunto é referente ao capítulo 26 do nosso livro texto, Fundamentos da Física, volume 3, o Halliday, tá? Então, corrente e resistência, na aula de hoje, vamos começar definindo o conceito de corrente, tá? E o conceito de corrente nada mais é do que um movimento basicamente ordenado de portadores de carga. E por que portadores de carga? Porque a gente pode ter cargas positivas ou negativas. Então, cada é, tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas, elas podem gerar uma corrente, tá? É importante destacar que a corrente ela vai desde escalas microscópicas, como o movimento de elétrons em um átomo, que é basicamente o que a gente vai se concentrar aqui, até grandes escalas, tá? Que é os raios cósmicos, os ventos solares, tá? Então, é um assunto que ele está em todas as escalas e por isso a importância da gente entender. E o que é que diferencia é, agora, né, o que a gente vai estudar do que a gente vem estudando antes? É porque antes a gente estava estudando o que a gente chama de eletrostática, né? É que os condutores estavam em equilíbrio. E os condutores em equilíbrio, o campo dentro do condutor, a gente viu em aulas passadas, era zero. Agora, com o movimento de portadores de carga, né, com a corrente elétrica, né, na verdade, a gente vai trabalhar com a eletrodinâmica, né, ou seja, os elétrons eles podem ter um movimento associado a eles, tá? E aí nessa situação, o condutor ele não vai estar em equilíbrio, o que gera um campo interno diferente de zero, tá certo? Então agora nos condutores você pode ter um campo diferente de zero, desde que eles não estejam em equilíbrio, tá? Para a gente entender um pouquinho, a gente vai começar a trabalhar com os elétrons, né, os portadores de cargas no condutor, e basicamente esse movimento é gerado os portadores, a maioria pelos elétrons. Tá? Esses elétrons são chamados de elétrons livres, tá? Ou também chamados de elétron de condução. Tá? Eles, a priori, eles se movimentam aleatoriamente com a velocidade na ordem de 10 a 6 metros por segundo. Tá? E o que acontece? Se você deixa os condutores, tá? É, sem uma influência, os portadores de carga, né, os elétrons livres, vão se movimentar aleatoriamente, gerando um fluxo líquido, né, uma carga líquida no condutor, um movimento de zero, porque eles vão passar bilhões de vezes pela mesma área e vai gerar um fluxo de zero ali. Mas à medida que você liga um ADDP, tá, nesse condutor, você vai provocar um ADDP, vai gerar um campo diferente de zero, tá certo? E aí, embora eles continuem ainda com um movimento aleatório, né, os portadores de carga, eles vão derivar, né, mas na frente a gente vai ver essa velocidade deriva bem direitinho, mas basicamente agora eles vão ter um sentido majoritário, tá? E então ele vai gerar um movimento meio que ordenado dos portadores de carga, tá? Então a corrente elétrica ela vai ter um fluxo que vai passar, né, nessa área agora diferente de zero, né? A carga líquida agora é um pouco maior, né? O que passa, por exemplo, para a direita é um pouco maior do número de cargas que passa para a esquerda. Então isso gera uma corrente elétrica. Caso a corrente seja, digamos, estacionária, né? Ou você queira calcular uma corrente média, basta você calcular a quantidade de carga líquida que passou nessa área e dividir pelo tempo que demorou, tá? Então, a definição de corrente elétrica, a corrente elétrica é média, ou se a corrente for constante, né, um regime estacionário, é só você pegar a quantidade de carga, né, positiva, né, um módulo, que passou numa área dividido pelo tempo, tá? Isso vai dar uma corrente média. Se for no regime estacionário, a corrente média é a própria instantânea e a equação mesmo, tá certo? Qual seria o caso em que, como é que seria no caso em que a corrente ela esteja variando, né?
e você tenha e quer saber a corrente instantânea. Então, para fazer a corrente instantânea, basta você pegar observar por um tempo muito pequeno, tendendo a zero, e aí fazer a equação no limite em que ΔT tende a zero, e isso dá a nossa corrente instantânea, que é o dq dt, tá? Então, se você quiser saber a carga total que passou por essa área, basta integrar o I dt, beleza? E qual é a unidade no SI? A unidade no SI de corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, é a unidade de carga dividida por unidade de tempo. A unidade de carga no SI é Coulomb, a unidade de tempo é segundo. Coulomb por segundo é ampere. Beleza? Tranquilo? Então, a maior parte dos problemas é desejável a gente conhecer a corrente. Mas em outras partes é interessante a gente calcular como é que é o fluxo de carga através de uma seção reta. Sim, só para completar, né? O sentido da corrente, por convenção, ele existe o sentido real, que são devido ao movimento dos elétrons, e o sentido convencional, que é dado pelo sentido portadores de cargas positivas. Então, o movimento de cargas positivas, ele vai da região de maior potencial para a região de menor potencial, tá? Então, ele sai do polo positivo até o polo negativo. O sentido da corrente convencional é esse, do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui, cadê? Então, nossa corrente ela vai estar nesse sentido aqui, ok? Tá aqui o izinho já dizendo, tá? Esquerda para direita, beleza? Então, voltando, em a maioria das vezes é interessante a gente conhecer a corrente, mas em outros casos a gente está interessado em saber qual é o fluxo de carga. E aí, por esse motivo, a gente pode definir o que a gente chama de densidade de corrente, que é representado pela letra J. E como é que é isso? Então, vamos supor aqui que você tenha uma DDP, tá? E aí você tem um campo elétrico. E aí eu estou dizendo que o campo elétrico aqui está para a esquerda, então eu tenho essa parte ligada a um polo positivo e aqui ligada a um polo negativo. Tá? Tem uma DDP aqui, que vai gerar uma velocidade deriva nos portadores de cargas e, por convenção, não é um movimento de portadores de carga positiva, então eu vou considerar uma carga positiva aqui. E aí eu quero conhecer qual é o fluxo de carga através de uma seção transversal aqui de área A. Tá? E aí, para eu calcular isso, essa é a nossa definição de densidade de corrente. É eu saber quanto eu tenho de carga, de corrente por área, beleza? Então, a densidade de corrente média seria a quantidade de carga por área, beleza? Beleza? Essa é a nossa densidade de corrente média, né? Você pegar quanto de corrente passa nessa área e dividir da corrente média. Caso a corrente ela varie de ponto a ponto, em cada ponto dessa área, você pode calcular, né, localmente cada ponto. Então, lembrar que definir o J ele é uma grandeza vetorial e ela vai ser sempre paralela ao campo elétrico, tá? A direção, ela vai ter sempre a mesma direção e o sentido do campo elétrico, tá bom? E a unidade vai ser a unidade de corrente dividido por unidade de área. A unidade de corrente é ampere e a unidade de área no SI é metro quadrado, tá? Caso a corrente ela não seja uniforme, né? Ela possa variar, não esteja no regime estacionário, ela pode variar de ponto a ponto. Então o J também vai variar. E como é que a gente pode calcular isso? Então o J variando na área, então a gente vai ter que ter um nosso elemento de área, nosso versorzinho normal, e aqui um ângulo θ, tá? Um ângulo θ. E aí o nosso elemento de corrente que vai estar passando por essa corrente seria o J, né? Um fluxo, né? O J escala N dA, tá? Então, para ter uma ideia do fluxo, caso você queira saber qual é o fluxo de carga total que passa, né, nessa área, basta integrar nessa superfície do Jn dA, tá certo? Beleza? Onde esse produto interno é como está o vetor, que está na mesma direção do campo, tá? Com
o vetor normal dessa área. Beleza? Então, isso aqui é uma integral dupla, mas é de uma superfície aberta. Beleza? Então, o I é a intensidade de corrente, o J é a densidade de corrente, tá? E é uma grandeza escalar, e o J é uma densidade de corrente e é uma grandeza vetorial. Beleza? Então, definindo isso, a gente pode trabalhar um pouco da lei de Ohm. E o que a lei de Ohm diz? Então, quando você liga um condutor, né, numa diferença de potencial, aqui então é o polo positivo, né, maior, e aqui é o polo negativo menor, você vai gerar uma DDP aqui, não é isso? E aí é percebido que a corrente que vai surgir nesse condutor, ela é diretamente proporcional à DDP, né, que ela está sendo fornecida. Então, se eu aumento a DDP, eu vou aumentar a corrente, tá? E essa constante de proporcionalidade, nessa proporcionalidade, então eu quero dizer que a razão dos dois dá sempre uma constante. E aí, se eu dividir essa constante de proporcionalidade, eu dividir no V por I, vai dar sempre o mesmo valor. Se eu dobro a DDP aqui, eu dobro a corrente. E se eu diminuo a metade a DDP, eu diminuo a metade a corrente. Então, essa constante de proporcionalidade a gente define como uma resistência, tá? E essa resistência ela depende do material, beleza? Sempre que a razão entre V e I, né, a DDP e I, for constante, não importa, a gente diz que essa resistência ela é uma resistência ôhmica, porque ela obedece à lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm, beleza? Caso a DDP, a razão entre a DDP e a corrente, ela varie de ponto a ponto, ou seja, não é mais uma constante esse R, embora a relação V, né, dividido por I sempre dá o R, mas se esse R agora muda de ponto a ponto, ele deixa de ser uma resistência ôhmica e passa a ser uma resistência não ôhmica, tá? Uma maneira que a gente conhece a lei de Ohm é escrevendo o U vezes, né, o V igual a RI, não é isso? E a unidade de R é a unidade de potencial dividido por unidade de corrente. A unidade de potencial é volt e a unidade de corrente é ampere. Volt por ampere é ohm. Beleza? E aí, se você fosse colocar num gráfico V versus I, né? Você fosse colocar aqui num gráfico V versus I, né? Que a gente está conhecida, a gente é acostumado a ver a primeira lei de Ohm como V igual a RI, né? E aí, se você coloca num gráfico V versus I e em qualquer ponto que você pegue nesse gráfico, a razão é sempre constante, né? Dá uma reta, né? Esse R é fixo, então a gente diz que a resistência é ôhmica e V igual a RI. Agora, se você pega e a inclinação dessa reta dá a resistência, tá? Agora, se você pega e ela faz uma curva, né, por exemplo, para cima ou para baixo, em cada ponto, né? Você agora não é mais, ou seja, em cada ponto você vai ter um valor de R. Então ela não é mais fixo. Embora a relação ponto a ponto, você possa usar essa relação aqui ponto a ponto, tá? Ela vale independente se o resistor é ôhmico ou não ôhmico. A diferença é porque esse R, né, ele vai ter uma resistência variável. Beleza? E aí, para essa situação, embora essa relação continue valendo ponto a ponto, a gente diz que a resistência é não ôhmica. Então, no gráfico V versus I, se você tiver uma curva, significa que a resistência ali ela é variável e ela é não ôhmica. Se for uma reta constante, né, inclinada constante, uma função de primeiro grau, né, a resistência é ôhmica. Beleza? Então, uma observação importante é que o R é uma característica do material, tá certo? E ela depende da característica do material, né? E esse dispositivo que a gente chama é um resistor e no circuito ele apresenta com esse símbolo, tá? E aí o R ele depende tanto da forma, do tamanho, da temperatura, tá certo? Do material e
essa relação com a forma, com o tamanho do material é o que a gente chama de segunda lei de Ohm, tá? Para cada temperatura, mesmo os resistores ohmicos, eles têm uma inclinação maior ou menor, né? De acordo com a temperatura. Em geral, os materiais em que vai diminuindo a temperatura vão baixando a resistência que ele adquire, tá? Em geral é assim que funciona. Até temperaturas baixas, alguns materiais se comportam como supercondutores, por exemplo. Tá? Então, para a gente entender como é que o R depende da forma e do tamanho e do material, a gente precisa definir o conceito de condutividade e resistividade. A condutividade é representado pela letra sigma, tá? É uma característica do material e ela diz o quanto, né, o quanto uma corrente consegue fluir, né, condutividade. Se a corrente flui bem, é porque tem uma alta condutividade, tá? E aí, se ela flui bem, é porque ela está sofrendo a ação de um campo lá, de uma força, né? Nesse caso, a força, a contribuição vem da força elétrica, né, do campo elétrico, tá? E aí o J, como eu disse anteriormente, ele é paralelo a E, ou seja, o J ele é proporcional a E, ou seja, se você aumenta o campo elétrico, você vai fazer com que você tenha uma densidade de cargas maior, né? E aí essa constante proporcionalidade é a condutividade, o nosso sigma, tá? Então essa relação aqui é uma relação empírica, tá? Ela é uma característica do material, ela também depende da temperatura e ela diz como é que a corrente consegue fluir. Se você tem uma condutividade alta, é porque a corrente flui bem. Se você tem uma condutividade baixa, quer dizer que ele tem muita resistência, né? Então a corrente não flui tão bem, tá? Então, essa é uma relação que a gente vai ver mais na frente e também na próxima aula. Isso aqui é como se a gente fosse ver uma lei de Ohm, né, de maneira microscópica, tá? Onde isso aqui teria a ver com I, tá? Isso aqui teria a ver com o inverso do que a gente vai ver da resistividade. E isso aqui teria a ver com a DDP, beleza? Então, essa é a condutividade, tá? Condutividade diz como flui. E o inverso da condutividade, então se um material ele tem uma condutividade baixa, significa que ele tem uma resistividade alta. E a resistividade diz quanto um material resiste. A letra é Rho e a resistividade é o inverso da condutividade. Então, por exemplo, um material que tem uma condutividade alta, ou seja, é um bom condutor, ele tem uma resistividade baixa, né? Porque quanto maior for o sigma, menor vai ser essa razão, então menor vai ser a resistividade. Ou seja, um corpo que conduz bem resiste pouco. Agora, se um corpo tem baixa condutividade, né? Vamos supor que isso aqui próximo a zero. Então, isso aqui vai dar um número muito grande. Então, um corpo com baixa condutividade vai ter uma alta resistividade, né? Então, por exemplo, o supercondutor. O que é o supercondutor é? Um supercondutor ele tem o Rho próximo de zero. Porque no supercondutor ele não apresenta resistência para a corrente, né? Então, para isso aqui ser próximo de zero, é porque isso aqui tem que tender a infinito. Ou seja, no supercondutor, no caso ideal, seria o mesmo que dizer que teria uma condutividade infinita, tá? Então, para a gente escrever o que a gente chama da segunda lei de Ohm, a gente precisa definir algumas coisas. Então, usando a resistividade, é o inverso da condutividade, que J é o sigma vezes E, ou E sobre Rho, né, porque é o inverso. E usar também, num caso simples, mas que vale mostrar que o campo elétrico é a potencial dividido pela distância, né, no caso entre placas, por exemplo, entre placas paralelas, né, de um condutor, poderia usar essa relação. Então a gente chega aqui, o J, a gente viu que é o I sobre A. Então vou colocar aqui o I sobre A, a definição de J. A condutividade é o inverso da resistividade. Então vou colocar aqui no lugar de sigma, 1 sobre sigma.
E no lugar de E, eu vou colocar que é V sobre L. Tranquilo? Só que a gente viu que a DDP, ela depende do... Ela é proporcional, né, à corrente, ou seja, o V é igual a RI. Então, no lugar de V, eu vou colocar aqui o RI. E aí, colocando aqui, eu vou ficar com I sobre A é igual a RI sobre ρ vezes L. O I eu cancelo com I, e eu reescrevendo a resistência em função da geometria do problema e do material do problema, a gente chega que a resistência ela pode ser calculada como ρ L vezes A. Então, uma outra maneira da gente calcular a resistência do material, agora conhecendo a sua forma, né, a sua área, o seu tamanho e o seu material, porque esse ρ ele vai depender de para cada material, você pode calcular. Então, o L seria o tamanho do resistor, o A seria a seção transversal desse resistor, beleza? E o ρ seria uma característica que dependeria de material para material. Por exemplo, o copo teria um valor e a prata teria outro valor. Beleza? Essa é a chamada segunda lei de Ohm. Tranquilo? Vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a lei de Ohm de forma empírica e também trabalhar o conceito de energia dissipada no sistema, essas coisas, tá ok? Se gostou aí, compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me procura nas minhas redes sociais, né? No Instagram, @prof. Mário Rocha. Beleza? Falou, até mais. Valeu, fui.